Olá, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma lição o Senhor tem para nos ensinar hoje. Todos os dias nós temos algo para aprender. Todos os dias nós percebemos o quanto precisamos amadurecer, o quanto precisamos ser trabalhadas pelo Senhor. Por quê? Porque todo dia a gente erra, não é mesmo? Todo dia a gente peca, todo dia a gente acaba agindo muitas vezes sem pensar, a gente fala o que não deve e no final a gente percebe, poxa, eu preciso ser trabalhada pelo Senhor, eu preciso aprender mais e mais. Mas isso é a vida. A nossa peregrinação aqui na Terra é isso, gente. É todo dia passando por um processo de arrependimento e de transformação. Aquele que acha que já foi transformado o suficiente ou já aprendeu o suficiente, só demonstra que não aprendeu nada. Porque todos os dias nós temos algo para aprender da parte do Senhor. E hoje não é diferente. Hoje o Senhor quer nos ensinar, através da nossa 16ª lição, a não dar ouvidos às vozes contrárias. Lá em Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, fala de um momento que Jesus estava ali assentado, jantando na casa de um dos fariseus, e entrou uma mulher chorando, se prostrou aos pés de Jesus. Lá ela começou a lavar os seus pés com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos, e ela levou consigo também um vaso de alabastro, um unguento. E lá ela começou a ungir os pés de Jesus. Os fariseus que estavam ali observaram aquilo e começaram a julgá-la. Se essa mulher, se Jesus, bem soubesse que mulher é essa, não deixaria isso acontecer, porque ela é uma mulher pecadora. Eles falavam, se verdadeiramente esse homem fosse um profeta de Deus, ele não permitiria essa pecadora o tocar. Ou seja, naquele momento tinha muitas vozes contrárias contra o ato daquela mulher, mas ela não se importou, ela não deu ouvidos àquilo, aquelas acusações, porque a sua ação era uma ação de entrega. Ela não estava ali fazendo uma ceninha para chamar atenção, não, ela estava desesperadamente implorando por perdão. Aquilo, mesmo que ela não falou nada, em palavras, ela não demonstrou em palavras, mas ela demonstrou seu arrependimento em ações. Ao se prostrar aos pés de Jesus, ao chorar aos seus pés, ela se humilhou. Ao ungir aos seus pés, ela reconheceu a sua soberania. E aquele ato daquela mulher agradou o coração de Jesus, e os pecados dela foram perdoados. Mas havia naquele lugar vozes contrárias. Se ela tivesse dado ouvido àquelas vozes de acusação, ela teria se levantado e ido embora, mas ela não se importou. Ela continuou fazendo o que ela estava fazendo ali, porque ela sabia que precisava fazer aquilo. Da mesma forma, aquele cego de Jericó, que estava gritando quando Jesus passava, e ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que estavam ali à sua volta falavam, cala a boca, para de fazer barulho, ele não vai te ouvir, é muita gente, para de importunar ele. Mas ele continuou gritando até que Jesus pudesse ouvi-lo. Da mesma forma, assim como aquela mulher pecadora, o cego de Jericó não deu ouvido às vozes contrárias. O que eu e você precisamos entender é que o inimigo vai levantar muitas vozes contrárias dentro da nossa própria casa e até mesmo na nossa mente, para fazer você desistir, para fazer você olhar para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento cheio de dificuldades e você dizer, nada vai mudar, nada vai dar certo, tudo que eu estou fazendo, todo o meu esforço é em vão. Essa mentoria não está resolvendo nada. Essas são as vozes contrárias. É isso que o inimigo vai se levantar, mas você não pode dar ouvido. Quando eu comecei essa busca, por me transformar em uma mulher sábia,
uma mulher virtuosa, a mulher de Provérbios 31. Eu passei por muitas dificuldades e passo até hoje. Mas no início, o inimigo se levantou com muitas vozes contrárias, até mesmo de pessoas próximas, né? Parentes, pessoas próximas da minha convivência. Essas pessoas mesmo falavam: nossa, mas não vai mudar. Seu marido não vai mudar. Ele é assim, é o jeito dele. Ou, essa situação é assim mesmo, não muda não. Não existe casamento igual você quer, não. É assim mesmo, todo casamento é assim. Todo casal briga o tempo todo. Não tem esse carinho, não tem esse respeito igual você imagina, não. Eu escutava isso, ou seja, eram vozes contrárias, tentando me desanimar, tentando abalar minha fé. E o próprio inimigo também na minha mente. Vozes da minha mente falavam: esquece, para com isso. Você nunca vai ter esse casamento, porque esse casamento não existe. Essa vida que você sonha não existe. Esse relacionamento com a sua família não existe. Isso não é real. E eu começava a repreender. Eu falava: não, eu acredito sim que a minha casa pode ser o melhor lugar do mundo para morar. Que eu posso sim ter um casamento abençoado. Não é um casamento perfeito. Nunca busquei perfeição. Mas eu buscava excelência. Porque eu creio que Deus nos criou e nos ensinou a ser excelentes em tudo que a gente faz. Então eu acreditava que eu podia sim ser uma esposa excelente, que eu podia sim ter um casamento excelente. Mas as vozes contrárias se levantavam e ainda se levantam. Se eu for dar ouvidos, amadas, a essas vozes contrárias, se eu tivesse também já dado ouvido, eu teria desistido do meu casamento há muito tempo. Eu teria desistido da minha família. Houve uma época que eu passei uma grande provação com a minha família, onde Deus me ensinou na prática o que é o perdão de verdade. Eu passei uma decepção muito grande com a minha família. Mas as vozes contrárias se levantavam dia e noite dizendo: esquece, abandona teus pais, abandona tua família, esquece tua família. Eles não te amam, eles não te valorizam, eles não te respeitam. As vozes contrárias tentavam colocar mais lenha na fogueira e me fazer desistir da minha família. E eu lembro que eu comecei a lutar contra isso. Não, eu amo a minha família. Eu quero a minha família perto de mim. Eu quero ter contato com eles. Eu quero ser unida com eles. Eu quero ter comunhão com eles. Então, se eu tivesse dado ouvido às vozes contrárias que se levantaram naquela época, até hoje eu estaria longe da minha família. Então você precisa entender e aprender a lutar com as armas certas através da oração. Como que você vai vencer essas vozes contrárias? Através da oração, através da fé, guardando a promessa de Deus no seu coração, guardando a certeza de que Deus já fez por sua casa, Deus já fez no seu casamento, Deus já fez na sua família, Deus já fez nos seus relacionamentos. Não dê mais ouvido às vozes contrárias. Cala as vozes que têm se levantado nos seus ouvidos. Às vezes são vizinhos, às vezes são amigos, às vezes são palpites de pessoas que não têm nada a ver e ficam incentivando você a se separar, a largar. Olha, eu trabalhei com muitos anos como manicure e nós manicures, nós escutamos todos os dias muitos desabafos de muitas mulheres, né? Em muitas áreas da vida. A mulherada vem mesmo para fazer a unha, para arrumar cabelo e desabafa com a gente, às vezes conta até o extremo das suas intimidades. E eu me lembro que eu escutei durante 10 anos trabalhando como manicure, eu escutava desabafos em relação a casamentos e eu escutava histórias mais absurdas. E ao contrário de muitas outras manicures que eu já trabalhei, o conselho era: separa, larga, trai, desiste da sua família. Eu me lembro que eu sempre aconselhava a lutar pela família. Porque eu, como uma pessoa que teme a Deus, que prega a palavra de Deus, eu não poderia dizer o contrário.
Mas eu via nesse meio muitas vozes contrárias de outras mulheres, de amigas, e elas contavam: ah, minha amiga falou que eu devo desistir, eu devo trair meu marido mesmo, eu devo esquecer que não tem como minha família ser restaurada. Minha sogra falou para eu desistir, minha mãe falou para eu desistir, e eu conseguia perceber, né, diante dos relatos que eu ouvia, quantas vozes contrárias vêm sobre as nossas vidas, tentando fazer a gente desistir da nossa família, tentando fazer a gente desistir dos nossos sonhos. São muitas vozes contrárias e vozes que a gente vai dando legalidade, às vezes amizade, às vezes familiares. Nós não podemos permitir. E não é só em relação a casamento, não, é em relação a seus sonhos, seus projetos. Sempre vai surgir vozes contrárias. É por isso que nós devemos manter a nossa vida o mais discreta possível. Nem para a família a gente tem que ficar abrindo os nossos sonhos, nossos projetos, nossas decisões, porque o inimigo levanta muitas vozes contrárias, muitos impedimentos para fazer dar tudo errado. Então, no dia de hoje, tampa os seus ouvidos para essas vozes e escuta somente a voz de Deus, porque Ele sabe o caminho que você deve andar, Ele sabe quais as decisões que você deve tomar. A partir de agora, escuta somente a Deus. Ah, eu estou com esse problema no meu casamento, não sei, não adianta falar com amigo, não adianta falar com pai, não adianta falar com mãe, porque vai surgir só palpites e essas pessoas não vão poder resolver o seu problema. Fala com Deus. Eu entendi isso e foi há pouco tempo. Eu comecei a entender, peraí, eu tenho que parar de falar da minha vida. Eu tenho que parar de falar dos meus problemas conjugais. Eu preciso falar para Deus. Porque quando você fala para pessoas de fora, as pessoas só colocam palpites, dão conselhos que muitas vezes nem elas vivem. Nem elas. E elas estão aconselhando sobre o seu casamento, dando palpites contrários que não é a vontade de Deus. Então só fala para Deus a partir de agora. Coloca os seus problemas, os problemas de dentro da sua casa na presença de Deus. Escuta somente a voz de Deus, a direção de Deus. E não vai ter como dar errado. Essa é a sua lição de hoje. Parar de dar ouvido a essas vozes e começar a ouvir somente a voz de Deus. Medita sobre essa lição, ore a respeito disso. Creio que Deus vai falar ainda mais no seu coração. Leia também o material do e-book, está disponível aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Às vezes quando eu não coloco nos comentários, eu coloco na descrição do vídeo, tá? Está lá o link, é só você clicar, está disponível para sua leitura sempre que você quiser. Medite. Em cada lição tem um embasamento bíblico de versículos que vão acrescentar ainda mais conhecimento a essa tarefa de hoje. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida grandemente, com ricas bênçãos. Que Deus restaure a sua família. Que Deus restaure os seus sonhos. E que você tenha um dia ungido e abençoado por Deus. Se você ainda não escutou orando a palavra de hoje, escuta, porque está uma bênção. Deus vai falar ao seu coração. E amanhã nós estaremos de volta aqui com mais uma lição da nossa mentoria Sabedoria do Lar. Fique na paz.